Bendito seja o Senhor nosso Deus, eternamente agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje encontramos este nosso Senhor e Deus, Verbo encarnado, carinhoso, cheio de profundo humor. E na sinagoga o Senhor encontra esta mulher que, segundo o Evangelho nos diz, andava enferma, doente, curvada, diz no Evangelho, há 18 anos. No texto grego original não está escrito 18 anos, está escrito 10 anos mais 8 anos. E os padres da Igreja valorizam esta interpretação, encontrando nos 10 anos os 10 mandamentos de Deus, alegoricamente presentes, e nos 8 anos, nos 10 mais 8, a simbologia do oitavo dia. O oitavo dia era, já no pensamento e na fé e na expectância e na espera judaica, o dia em que o Senhor viria criar os novos céus e uma nova terra. E São Lucas é o único dos 4 evangelistas, porque nem São Mateus, nem São Marcos, nem São João narram nos seus evangelhos este trecho, esta perícope de hoje. Mas São Lucas encontrou importância e a relevância neste trecho do Evangelho e narra-o com esta clareza. Bem, e os padres da Igreja, como eu estava a dizer, encontram essa interpretação e essa presença imagética quanto aos 10 dias e aos 8 dias, e o oitavo dia sendo o dia em que o Senhor faz a nova criação, em que uns novos céus e uma nova terra serão recriados, restaurados, criados de novo. É o que quer dizer criar. Bem, e Lucas vê neste ato da cura de Cristo em função desta mulher paralítica um ato como esse do oitavo dia. É já a presença antecipada do futuro que se torna presente. É já o Senhor recriando, trazendo aquela senhora, aquela mulher, da doença à cura, da enfermidade à cura, do ostracismo e de ser marginalizada, como ela era, porque era enferma, era doente, e a antiga lei era dura. Não se podia tocar nos doentes. Ficava-se contaminado também. Então ela estava votada à marginalização, ao ostracismo, ao abandono, ao distanciamento. Não havia quem lhe tocasse. Como já ouvimos no Evangelho outras tantas vezes. E o que é que o Senhor faz? O que é que Cristo nosso Deus faz? O Senhor toca. E toca no sábado. Bem, e cura no sábado. E os sacerdotes não gostaram, não aprovaram o ato do nosso Senhor Jesus Cristo. E é de nos perguntarmos como é que alguém, diante de uma situação que inspira tamanha misericórdia como a daquela senhora, como é que alguém pode não aprovar o ato do nosso Senhor Jesus Cristo? Pois a verdade é que não aprovaram os sacerdotes nem os escribas e criticam o Senhor. Então, tantos dias na semana, porque é que não podes curar de segunda a sexta, tem que ser no sábado? E Cristo responde: o que? Bando de hipócritas. E o Senhor, lembrai-vos sempre, amava a todos, também amava os hipócritas. Não amava a hipocrisia, mas aos hipócritas, ou para com os hipócritas, Cristo é extremamente veemente, diríamos mesmo, duro, sempre que os encontra ao longo destas 4 vertentes do mesmo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nós chamamos 4 Evangelhos, que são um só. E o Senhor diz-lhes: hipócritas, então, no sábado, se um dos vossos animais, fosse ovelha, cavalo, burrinho, estivesse com sede e tivesse fome, não o irias desprender para lhe dar comida e para lhe dar água, para que não sofresse? E eles ficam, os sacerdotes e os escribas, claro, ficam desgostosos e ficam irados, mesmo que não manifestassem
dessa forma a partir deste momento, porque sabem que Cristo tem razão. Mais, a lei judaica dizia outra coisa ainda relativamente aos animais, que não se podiam desprender no dia de sábado dos animais para os levarmos para o campo, para fazer o trabalho normal que fariam de segunda a sexta. Mas podiam desprender-se para isto, para comer, para beber, para que não sofressem. E Cristo diz-nos, então e esta mulher? Então e esta não é digna de sair do sofrimento que habita desde há 10 mais 8 anos, há 18 anos? Será que não está ao nível sequer do carinho e do cuidado que temos por um dos animais, que a lei permite que desprendamos ao sábado para lhes darmos água e comida, para que não sofram de fome nem de sede? Será que está abaixo dos gentis e belos animais? Será que vale menos? É o que Cristo quer dizer. Bem, para que entendamos um bocadinho, vamos contar um bocadinho da história de Israel. Porquê? Porque é que estes escribas e os sacerdotes tinham este sentimento em função dos atos de Nosso Senhor Jesus Cristo e, sobretudo, quando Cristo curava ao sábado, e fez muitas vezes, como nós vemos nestas 4 vertentes do mesmo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que recuar 6 séculos, temos que ir para o século VI antes de Cristo. O que é que acontece no século VI ao povo de Israel? É invadido pelo Império da Babilónia e todo o povo é levado para a Babilónia. A esmagadora maioria, 95% do povo, poucos ficam ali. Bem, e o que acontece é que quando o povo judeu está na Babilónia, em cativeiro, quando foram feitos prisioneiros e foram desenraizados, arrancados da sua terra, que era Israel, eles passam a ter um sentimento que é este. Começam a pensar e depois de pensarem, começam a refletir, depois de pensarem a refletir, e têm a certeza que foram castigados por Deus. Deus castigou-os, este é o sentimento de todo o povo de Israel na Babilónia, no cativeiro. Deus castigou-os porque eles desobedeceram à lei de Deus e aos profetas. E então, o que é que acontece? Quando regressam, mais tarde, começam a regressar, umas décadas depois, a Samaria, e depois também a Judá, ao Israel no seu todo, mas que depois passa a estar dividido. Mas não vou contar essa história, porque senão não saímos daqui. O que acontece é que, quando começam a regressar a Israel, já ouviram falar de Esdras? Ele é profeta, ele é sacerdote, ele é escriba. Bem, e Esdras e outros, à imagem de Esdras, que é dado a Esdras essa missão de criar um grupo vasto de estudiosos, que são os escribas, que passam a partir daí a ter uma função predominantemente vasta e de facto determinante. Estes escribas são estudiosos que conhecem a lei milimetricamente e que são mandatados depois por Esdras, bem, e também pelo sumo sacerdote e pelos sumos sacerdotes, que seguiram uns aos outros até depois, uns anos antes, umas décadas antes da encarnação do Verbo e de Nosso Senhor Cristo e de Santa Maria, e eles têm a função de interpretar a lei na sua miudeza. E o que é que eles fazem? Eles são extremamente rigorosos e criam uma cerca em torno da lei de Moisés e dos profetas. Essa cerca vai matar o acesso ao espírito da lei, isto é, ao espírito da lei que era o amor que devia governar a lei, ou com mais economia, ou seja, mais amor, ou com mais acribia, ou seja, com mais dureza. Essa cerca não permite mais o acesso ao espírito da lei. Não há mais forma de o amor de Deus se tornar visível na aplicação da lei. Fica apenas a lei seca, a lei gélida, a lei dura. É esta lei que vem daí do século VI, princípio do século V, até Nosso Senhor Jesus Cristo. E estes homens, estes sacerdotes, estes escribas que estão ali diante de Cristo, são herdeiros, são a consequência de toda essa tipologia comportamental na qual radicava a interpretação da lei sem o espírito do amor. Portanto, aqueles homens que estão ali dizem: Senhor, então, mas tu podias cuidar e podias tratar e podias curar nos dias da semana, porque é o sábado.
Não lhes importava se a senhora sofria aos 8 anos, ou se ia morrer naquele dia, ou se ia sofrer mais de 30 ou 40. Não interessava. Interessava o quê? Prioridade, não só das prioridades. Prioridade única. Cumprir a lei. Sem amor. Uma lei feia. Uma lei onde Deus não se espelhava e não estava presente. Então Cristo vem repor esse amor que os escribas, naquela cerca da qual eu falei, que circundava a lei e os profetas, vetavam. Cristo vem recordar, não só recordar, não vem só relembrar, ele vem atualizar a lei perdida, quase já desconhecida, e vem vivê-la e dá-la a viver. Bem, e então o Senhor cura, e cura ao sábado, quando é necessário curar ao sábado. Ele não está importado com a lei, ele não está importado com as conceptualidades, com os conceitos, com a ideia da lei, com os preceitos legislativos. Está interessado com os filhos e filhas de Deus. O que lhe interessa é o cuidado que eles lhes inspiram. E esta senhora verde estabeleceu a analogia, a comparação com o Evangelho do domingo passado. Quem vemos no domingo passado? O cego de Jericó. O que é que o cego de Jericó faz? Ele grita, mas grita com todos os pulmões que ele tem. Dizem para se calar, dizem cala-te, não nos incomodes, deixa o Senhor em paz. E ele grita ainda mais. Conhecem a história? Já falámos no domingo passado. Bem, hoje não. Esta senhora que está enferma e curvada, quase com o nariz roçando o chão, ela nem sequer pede a Cristo para a curar, nem teria já forças para falar quase, mas ela vai ao templo, ela vai à sinagoga, ela está lá, ela insiste, ela é persistente, no seu silêncio ela torna-se presente, ela torna-se presente inspirando toda a compaixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Certamente não inspirou a compaixão, nem o atendimento, nem o cuidado dos escribas e dos sacerdotes, nem dos outros membros da comunidade, porque não está dito em lado nenhum que alguém tivesse feito algum bem, mas não passa despercebida diante de Cristo. Para Cristo ela não é invisível como era para os sacerdotes, escribas e povo restante que ia ao templo. Para Cristo ela é completamente visível e o Senhor chama-a, vem cá, e diz-lhe que está curada. E só o facto, quando o Senhor lhe toca, ela está, naquele momento, totalmente curada. E vem, na maioria das vezes, temos de estar atentos, à medida que as perícopes do Evangelho, ao longo de todo o ano, vão sendo proclamadas pelo diácono. E se estivermos atentos, nós vemos que há ali 3 ou 4 ou 5 ou meia dúzia de vezes em que o Senhor cura, talvez não sejam nem 5 nem 6, mas 3 ou 4 só, cura sem tocar. Mas 98% das vezes, para não dizer quase 99%, Cristo cura tocando. E porquê tocar? Bem, uma das razões é que a comunidade judaica, o povo de Israel tinha como marca o toque para ser manifestação visível de cura ou manifestação visível de repúdio, como eu disse, de se ser marginalizado e ostracizado. Lembrai-vos que não se podia, nenhum membro, homem ou mulher, criança ou velhinho, no povo de Israel, que fizesse parte do povo de Israel, não podia tocar num leproso, não podia tocar num doente, fosse ele o que fosse, não podia. Os doentes estavam completamente excluídos da vida participativa e comunitária do povo judeu. Bem, e depois havia a possibilidade de tocar nos outros que eram saudáveis, que eram sãos, ou para curar. Mas para curar o quê? Na antiga lei, se não podiam tocar nos enfermos, curar quem já está curado. Então havia esta dicotomia na antiga lei e que, de facto, era qualquer coisa de terrível. Quem estivesse enfermo não tinha o carinho, nem o afeto, nem o amor, nem a presença, nem o cuidado, nem a disponibilidade de ninguém. Então o toque dividia esta conceptualidade abrangente que o povo de Israel tinha de que uns estavam completamente longe de todos os afetos e amor do povo e de Deus também, porque ter uma doença era considerado no tempo do povo de Israel, antes do Verbo encarnado, antes de Cristo e do ventre de Maria, se estar doente era considerado não ter o afeto, a afeição, não ter o amor de Deus. Ser-se doente significava não ter
da parte de Deus nenhuma bênção. A doença era discriminatória, ela própria era tomada na sua interpretação pelos membros, homens e mulheres, a maioria, isto é, que comportavam a maioria do povo judeu, como a doença, como sendo algo totalmente desfavorável diante de Deus. Alguém que Deus não amava, que Deus não cuidava, que tinha pecados certamente terríveis, que os tinham afastado de Deus, e Deus tinha-lhes dado aquelas doenças terríveis, porque eles eram pecadores. Então, doença no Antigo Testamento era sinónimo de pecado. Pecado que tinha afastado aqueles que eram doentes, homens e mulheres, do amor de Deus. Bem, e Cristo vem fazer exatamente o oposto. Ele toca naqueles que ele diz para não tocar. Ele cura no dia em que era para não se trabalhar, só que o Senhor não entendia isto como um trabalho, era um ato de profundo amor, ao nível até, como eu já disse há pouco, do cuidado que qualquer animal merecia, quando tinha fome e sede, para que não sofresse. O que o Senhor cura ao sábado para evitar, para parar o sofrimento. A cura que o Senhor dava sempre trazia o quê? Trazia alegria, trazia paz e trazia saúde física, corpórea e também, muitas vezes, psicológica e emocional. Bem, a cura de Cristo era sempre total e abrangente, mas curava imediatamente aquilo que era mais chocante aos olhos de todos. E o toque de Nosso Senhor Jesus Cristo é precisamente para que todos saibam que este Deus, o Verbo que encarna, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Cristo Nosso Senhor saído de Maria, Ele é Deus que sai da vida incriada e, sendo e continuando a ser vida incriada, se assume na nossa carne, assumindo a nossa carne na dele, tornando-se, enquanto homem, um de nós, no meio de nós, carne da nossa carne, para nos dar a certeza e a segurança que este nosso Deus, que é nosso Criador, que é nosso Salvador, que é nosso Santificador, não é um Deus transcendente apenas, não é um Deus distante, não é um Deus desencarnado, não é um Deus que não se pode ver, cheirar, nem tocar. Cristo vem nos dar a certeza que Ele, enviado pelo Pai, é o Senhor nosso Deus, irmão nosso, é Deus, e enquanto Deus, e sendo Deus, é nosso irmão. Temos um irmão, como eu digo sempre, que é Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Além dos nossos irmãos que só têm natureza humana, temos um irmão que tem natureza humana e que tem natureza divina, que é Cristo Nosso Senhor. Bem, e o toque era um sinal exterior de quê? De proximidade. Ver, quando nós nos beijamos, nós nos abraçamos, nós nos aproximamos fisicamente uns dos outros, andamos em busca de quê? De intimidade, de proximidade. Ninguém gosta de estar longe ou de ser colocado à distância de todos os afetos e de todo o amor. É neste toque também que cura, está também, não é apenas a imagem, a certeza do Deus que se torna presente, que não é mais distante, nem ausente, como obriga a sua essência divina que o seja. Ele torna-se, pela graça do Espírito Santo, presente no meio daqueles que foram criados pelo Pai, que foram edificados e realizados por Ele, postos e criados na tridimensionalidade do tempo e do espaço cronológicos que comportam a criação de Deus. Este é o Verbo encarnado. E o Natal, queridos irmãos e irmãs, que não vem hoje mencionado neste Evangelho, mas nós estamos a aproximar-nos do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é o Natal, senão toda a infusão do invisível no visível, do Espírito na carne, da eternidade do tempo. É ou não é? O Natal, isto tudo e muito mais, mas isto certamente que eu acabei de dizer é. Amados irmãos e irmãs, o Senhor nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, no toque que Ele dá, transporta o toque do Pai que Ele dá e não do Pai. No toque que Ele dá e na cura que se realiza, Ele transporta o toque do Espírito Santo através da sua mão junto de todos aqueles que o Senhor cura. Naquele tempo e hoje, o Senhor que nasce, vai nascer agora, no dia de Natal, é um Deus que diz: eu estou aqui, tocai-me, eu cheguei, tocai em mim. Eu não sou um fantasma,
Como o Senhor mais tarde depois vai dizer, depois da Páscoa, aos apóstolos: eu não sou um espírito, este Cristo nosso é um Deus, não é é o Deus encarnado, que toma, como disse há pouco, a nossa carne. O Senhor vai se assenhorear do que nós somos, fazendo o que nós somos, também o que Ele passa a ser. E o Senhor deixa-nos com certeza e segurança de toda a intimidade que o Pai, o Filho, que é Ele, o Verbo encarnado, Cristo e o Espírito Santo, querem que nós tenhamos como certeza. Vai deixar-nos o seu corpo e o seu sangue inteiros na plenitude absoluta do que Ele é, enquanto Verbo encarnado, na Sagrada Eucaristia. Para que nós tenhamos a certeza que quando comungamos, nós comemos o corpo do Santo Cristo, tenhamos absoluta, apodítica, inabalável, incontornável certeza que Deus é mais próximo de nós do que a nossa própria pele que cobre as nossas carnes. A pele é exterior, é um órgão exterior aos demais órgãos. Cristo navega quando nós o tomamos, o seu corpo e o seu sangue, ao interior das nossas artérias e veias, até à última de cada uma das células, até à última, já diria, unidade subatómica celular. Não há sítio no nosso corpo e na nossa alma onde Cristo e o seu poder não tenham chegado. É esta intimidade do Deus que cura a mulher de hoje do Evangelho. Esta é a intimidade da nossa fé. A nossa fé, queridos irmãos e irmãs, não é mitológica, não é esotérica, como muitas pseudo-denominações religiosas, ou sem pseudo-denominações religiosas orientais, por aí propala e por aí andam a anunciar. A nossa fé, queridos irmãos e irmãs, a nossa fé é física. A nossa fé é física. Não é uma fé desencarnada. Nós não vivemos de conceitos, nem de especulações, nem vendemos pedagogias. Nós somos aqueles que são tocados por aquele que toca, por aquele que ama abraçando, por aquele que ama dando a sua vida, e na sua vida todo o seu corpo e todo o seu sangue, por nós, para que nós tenhamos vida. É um Deus que é corpóreo em Cristo Nosso Senhor, que se torna totalmente ao alcance das nossas narinas para que possamos sorver, quando cheiramos, as fragrâncias, os odores que saem, que brotam pelos poros, suados do tanto amor que nos tem. Esta é a nossa fé. É uma fé física, porque ela é toda feita da presença deste Deus que se deixa tocar e que toca em cada um de nós. Esta é a tonalidade da nossa fé, queridos irmãos e irmãs. Então, lembremos que quando o Senhor hoje toca e cura, nós também devemos ser portadores, através dos nossos beijos, abraços, da nossa disponibilidade para irmos ter com os nossos irmãos dentro da comunidade eucarística e depois de nos tocarmos uns aos outros para que haja intimidade, porque é que é necessário que haja intimidade entre nós, porque senão tornamos estrangeiros na nossa própria terra, na nossa própria casa, que é a nossa igreja. E não me refiro ao templo, igreja, somos nós, não é isto. Isto é o templo ou da igreja, da qual e do qual se reúne a igreja. Nós temos que ter proximidade para nos conhecermos. Se não tivermos proximidade, somos estrangeiros uns aos outros na nossa própria casa. E depois de nos tocarmos no amor que nos é dado pelo Verbo que encarna, pelo Cristo que toca e cura, por esta fé que é física porque é encarnada, porque é ela própria transportadora da presença daquele que a todos cura, não só para que vivamos com saúde nesta terra terrena, perdoai-me a redundância, mas na nova criação, nos novos céus, na nova terra, na eternidade pós-deificação, onde viveremos imortalmente com Deus. Mas não podemos ficar só, sendo íntimos uns dos outros, ao interior da igreja. Temos que ir de posse desta intimidade, deste toque que sentimos, destes odores que vivem entre nós e que nos embriagam de amor. Nós temos de sair porta fora, não para andar pela rua da cidade ou pelas ruelas dos bairros a perguntar a ninguém se crê em Cristo. Não.
saímos por aqui para irmos ter com as nossas famílias, para irmos ter com os nossos amigos, porque são aqueles, porque é que não convém ir para o meio da cidade? Já escrevi algo que alguns já leram, não vou repeti-lo agora. Mas não convém porque no meio da cidade não há intimidade com ninguém, não conhecemos ninguém, todos desconfiam de nós. Quem és tu que não te conheço? Aproximaste-me porquê? Começam a desconfiar para me roubar ou por qualquer outra razão, mas se nos aproximarmos quando saímos da igreja, dos nossos familiares que confiam em nós, à partida, conhecem-nos de antanho, desde há muito tempo. Se nos aproximarmos dos nossos amigos e amigas que também nos conhecem e confiam em nós, podemos aproveitar um momento em que alguns eivados de imensas dúvidas falam de Cristo ou contra Cristo, ou se dizem ateus ou gnósticos, ou de qualquer denominação religiosa ou pseudo-religiosa, e nós temos o quê? A presença de Deus em nós, que nos é dada pela fé que nutre e nos alimenta ao amor de Deus. E então nós aproveitamos e falamos. E anunciamos a boa nova do nosso Senhor Jesus Cristo. E relembramos a revelação que o Senhor transmitiu aos apóstolos e por eles até aos nossos dias, na santa tradição da Igreja, dentro da qual, ao interior da qual, vive e medra a Sagrada Escritura e nela nasceu. Então nós falamos, porque somos conhecidos, porque somos íntimos e podemos anunciar o Senhor nosso Deus, podemos conversar, sem magoar ninguém, sem nos erguermos em opositores do amor, mas podemos anunciar. E é aqui no seio das famílias e no seio dos nossos amigos que devemos começar a anunciar o Cristo, nosso Deus. E se cada um dos nossos amigos, se cada uma das nossas amigas fizer o mesmo que eu faço, que cada um de nós faz, imagina, e depois cada um deles e delas fizeram o mesmo, daqui a 5 anos são 10 milhões em Portugal de ortodoxos, ou o mundo inteiro. Não porque é importante ser só ortodoxo enquanto parte integrante de uma religião. Nós não temos interesse nenhum em sermos a religião. Cristo não veio criar, como eu digo sempre, nenhuma religião. Ele veio trazer-nos o que havíamos esquecido. Foi relembrar-nos praticando, não dizendo só nesse relembrar por palavras o que devíamos fazer, mas pela prática da sua vida ele veio-nos dizer e mostrar o que é que devemos fazer e como é que devemos viver. Veio ensinar-nos como devemos amar e veio-nos trazer essa fórmula nova e novel de amarmos como Ele ama. E Ele ensina pelos seus atos, não apenas nos deixou livros, nem mandou que fossem escritos muitos livros, para que nós lêssemos muitos livros, para nos muitos livros lidos, ou a lermos, pudéssemos aprender a vida de Deus. Não, Ele vive. Enquanto um de nós, na sua natureza humana, Ele é plenamente igual a qualquer um de nós, o Senhor vive plenamente para que possamos nele encontrar um modelo adequado para sabermos e aprendermos como vivermos. De acordo com quem? Com aquele que vem dos céus, desce dos céus e vem ter connosco à terra. Para, tomando a nossa carne e fazendo da nossa carne a sua carne, vede que dimensão de admirável e inaudito amor, e ensinando-nos enquanto viveu entre nós, durante aqueles 3 anos da sua pregação pública, que é tempo conhecido, e também nos tempos anteriores à pregação pública, para que, ensinando-nos, nós pudéssemos depois crer, cada um de nós, de todas as eras, de todos os tempos e séculos, irmos com Ele para o lugar de onde Ele desceu, pudéssemos ir com Ele para os céus, mas como os homens e mulheres eram tacanhos na aprendizagem e medíocres no amor, o Senhor vem dos céus ter connosco para nos chamar. Ele não nos vem arrastar, que Ele não é Senhor de escravos, não arrasta ninguém, nem prende ninguém concorrentes, mas dá tudo o que Ele é, a sua própria vida, para que, pelo exemplo de amor total, para que ninguém tivesse desculpas, amou mais ou menos, não amou na plenitude, não foi totalmente. Cada um de nós, para Ele, o amor tomado como prioridade, para que nenhuma desculpa houvesse em nenhum tempo, época era ou século. O Senhor dá tudo o que Ele é, tudo o que Ele tem, todo o seu sangue. E vence a morte, que nós não conseguimos vencer. Para que a mulher de hoje, que foi curada, nela nós encontrássemos também a imagem do que podemos ter. O que ela teve, nós podemos ter. E mais ainda do que ela teve. Nós temos muitas outras coisas, alfaias e utensílios para sermos santos, como o Senhor é santo, porque são essas as asas, quando abertas, as dos santos,
que nos catapultam para o reino dos céus, voando na santidade de Deus, que Ele partilha connosco. A nossa santidade dos santos e santas, como tantas vezes vos digo, não é fruto de nada forjado pelas nossas virtudes. As nossas virtudes só abrem espaço em nós para que Deus partilhe a sua santidade pessoal conosco, porque Ele é um Deus pessoal. Então nós somos depois transportadores da santidade de Deus em nós. E isso é que é sermos santos e santas. E somos chamados todos a ser, porque só entrarão no reino dos céus aqueles que transportarem em si a santidade de Deus, porque o reino dos céus não é para estranhos, como a nossa casa não é para estranhos. Quem é que nós convidamos para as nossas casas, numa imagem antropomórfica, assim muito terrena? Normalmente convidamos família, convidamos amigos, não convidamos estrangeiros, é muito raro, é ou não é? Porque desconfiamos, toda a gente, achamos que nos podem fazer alguma coisa não muito boa, ou nada mesmo. Não são íntimos nossos. Então nós temos que querer ser íntimos de Deus, como Ele já demonstrou que quer, na totalidade, de uma forma avassaladora, devastadora. Ele já provou que tipo de intimidade quer ter connosco. Queremos nós ter essa intimidade com Deus. A nós de decidirmos, amados irmãos e irmãs. Bendito seja o Senhor nosso Deus, eternamente, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos.